Olá, estamos aqui para mais um episódio de Um Café pela Ordem. Esse espaço que a gente tem muito carinho, que a gente fala aqui de advocacia criminal, dos nossos direitos e prerrogativas, e sempre um convidado especial, um convidado que tem a vivência na advocacia criminal para trocar essas experiências conosco. Hoje eu tenho um convidado, um querido amigo, né? Uma pessoa que tem formação na área de direito penal, até internacional, ele está concluindo mestrado na Universidade de Buenos Aires, é um advogado que já antes da Faculdade de Direito já tinha um curso técnico jurídico, queria que ele contasse um pouco para a gente, na ETEC, e é um querido amigo, colega de trincheira, estou falando do querido Chico Risato. Estou aqui chamando de Chico Risato, acho que é o nome de guerra já virou, hein? Isso. É isso mesmo, Francisco? Pô, muito obrigado por ter aceito o meu convite aqui para estar conosco e falar com a nossa audiência sobre esse tema que é a nossa paixão, né? Imagina, eu que agradeço, eu acho que é fantástico, é uma honra para mim, alguém que sempre foi, né, como você disse, antes da faculdade eu já tinha um técnico, já cursava o técnico e você sempre foi uma inspiração para advocacia criminal e hoje ser chamado de amigo, estar na mesma mesa que você é uma alegria imensa. Ah, que legal. Ô Chico, você sabe que esse podcast aqui a gente colocou o nome Um Café pela Ordem em alusão a duas paixões da advocacia, especialmente minhas, né? Uma é o cafezinho, que a gente está sempre presente na nossa atividade, né? Fica aí um brinde com café. E o outro, a prerrogativa, né? Essa que é a minha prerrogativa preferida, que é fazer uso da palavra pela ordem nos tribunais, nas audiências, onde for necessário. Você, na sua vivência profissional, tem alguma prerrogativa assim que você acha mais importante, algo que você percebe que no dia a dia faz diferença? Eu acho que a prerrogativa maior na minha advocacia é a questão de sustentações orais, né? Acho que hoje em dia a gente vive uma imensidão de processos e sempre chamar a atenção para o nosso processo é muito importante. Então, todo processo é importante para a gente. Então, a gente tem que conseguir convencer isso e não tem como convencer só no papel. Então, acho que a maior prerrogativa para mim seria, talvez, a sustentação oral. Não, fantástica. E, aliás, é sempre questionada a possibilidade de fazer a sustentação oral, porque, obviamente, consome um tempo do julgamento e, muitas vezes, juízes, embargadores, ministros torcem o nariz, né? Mas a gente, de forma intransigente, tem que garantir que ela continue firme e forte, né? Mesmo com as ameaças aí, a todo momento surgem, né? Chico, você falou aí da sua experiência antes da faculdade no curso técnico, né? Às vezes nem todos têm essa informação de que existe um curso técnico. Como que ele é chamado? Técnico jurídico? Como que funciona? Isso é o técnico em serviços jurídicos, né? Oferecido pelo Centro Paula Souza, que é estadual, então é gratuito, você tem que prestar um vestibular, aprovado, isso é fantástico. E eu tive conhecimento disso já no ensino médio, então no meu último ano do ensino médio, prestei vestibular, passei, descobri isso e foi fantástico, né? Essa formação antes da faculdade foi essencial, foi um pilar muito, muito firme na minha trajetória acadêmica e profissional. Legal. Eu imagino que você, ao chegar no primeiro ano da graduação, já tinha uma familiaridade com os termos jurídicos, com a estrutura, né, do Estado, essas coisas, né? Exatamente. Eu finalizei o último ano do ensino médio no curso técnico, que é 1 ano e meio, e aí o primeiro semestre da faculdade eu ainda estava no curso técnico, então eu fazia paralelo, né? De manhã a faculdade, à noite o técnico, mas a bagagem que eu trouxe do técnico, bom, eu fiz técnico lá em Guarulhos, você conhece a maioria dos professores, Sim. São profissionais excelentes, acho até que você deu aula, mas não para mim lá, e toda essa bagagem que eles trazem pra gente economiza muito na faculdade, a gente já chega com uma outra visão de tudo, de advocacia, de como pessoas, como profissional, enfim, é uma base muito importante mesmo. Legal, então você indica. Com certeza. Quem tiver a oportunidade de fazer... Com certeza. Ah, então legal. E eu vi também que da sua formação que agora você está cursando mestrado pela Universidade de Buenos Aires, né? Isso. Que matéria que é? Penal mesmo? Direito penal, isso. Direito penal. E como que está sendo essa experiência? Como que funciona o mestrado internacional assim? É um direito comparado? Ou você estuda só o direito lá da Argentina, o direito do mundo todo? Como que funciona? Eu não entendo direito. Não, lá tem algumas matérias, a maioria são relativos ao direito penal argentino, ao direito do processo penal argentino. Mas como é um mestrado internacional, então a gente não tem só argentinos lá. Então nós temos colombianos, bolivianos,
toda a América Latina ali, estamos ali. Então, muitas discussões trazem experiências de outros lugares, né? A maioria delas. Então, é algo que até para o trabalho, para a dissertação, a gente pode ter como base a legislação argentina e fazer uma comparação, né? Então, aí cada um vai fazendo durante as aulas uma comparação com o seu próprio país, a gente vai conhecendo, vai tendo uma abertura assim muito maior de tudo que a gente vai aprendendo. É isso que eu imaginei, que você vai ter uma noção de outras experiências, né? Que a gente tem a noção do nosso sistema de justiça penal brasileiro, e às vezes a gente tem só a referência dos enlatados de USA, né? As séries americanas e tal, e pouco a gente vê do direito latino-americano, né? Aqui, especialmente na América do Sul. Você vê alguma experiência ou alguma realidade assim que a gente poderia se espelhar para melhorar o nosso sistema dentro da América do Sul, América Latina? Olha, tem algumas coisas assim que a própria Argentina, eu acho que desenvolveu isso, apesar de não ser tão famoso, né, assim, pelo menos para nós brasileiros, sim, mas é uma legislação que ela é mais garantista, eu acredito, né? Por exemplo, tratados internacionais têm força constitucional lá. Então, legal, sempre que o Estado ele recepciona um tratado, um acordo, uma convenção internacional, isso tem status constitucional, inclusive na ordem processual, né? Você pode manejar recursos com base naquela legislação internacional, então isso é algo muito importante. E um outro ponto também é o tratamento da vítima. Lá a gente tem essa perspectiva de tratar a vítima sempre com cautela, independente de qual posição você está ali, né? A legislação é formada para isso, então a vítima participa de todo o processo penal, da execução penal, isso é importante até para quem está pelo réu. A gente tem que ter um cuidado pela vítima também para a gente não passar uma barreira entre a nossa advocacia e a canalice, né? Desculpa, sim, o termo, lógico, mas a gente não precisa fazer maldades com a outra parte pra gente, exatamente, pra gente ter sucesso. Então, eu acho que esses 2 pontos foram coisas muito importantes, assim, ao longo do mestrado que eu guardo para mim. Que bacana. E você é um jovem advogado, pelo menos na idade, é uma pessoa bastante jovem, e já tem esse posicionamento. Você vê, você atribui isso a quê? Você já sabia desde sempre que queria atuar na área criminal, ou foi uma coisa que aconteceu aos poucos na graduação? Como que foi isso? Foi aos poucos. Eu tive só 2 estágios durante a graduação, né? O meu primeiro estágio, que foi até o maior, 3 anos e alguma coisa, era focado em processo civil, direito civil, trabalhista, tributário, e o criminal era só o acessório. Mas era um escritório pequeno, os 2 sócios eram professores e me ensinaram muito sobre advocacia, independente de tudo. Então eu achava que eu ia trilhar uma carreira profissional mais voltada para o direito civil, direito trabalhista, enfim. E já no último ano, eu fui para um escritório maior para o direito penal econômico. E aí lá eu tive contato com a Operação Lava Jato, outras operações, enfim. A equipe, os sócios, tinha a professora da USP, a Marta Saad, grande amiga. Isso, foi minha mentora, os outros sócios, a associada que cuidava de mim especificamente, né? Então tudo isso, todo esse cenário, assim, foi me trazendo uma paixão pelo direito penal. E eu falei, bom, eu acho que é aqui que eu quero ficar, de fato. Quando eu seguir na área, eu quero seguir no direito criminal. Que legal. Uma coisa que nos chamou a atenção, até botou você no nosso radar aqui, você tem um trabalho muito legal que você podia explicar para a gente, é o Penal Lab, não sei em inglês aqui, o meu inglês não é muito bom, mas é um ambiente em que você discute questões de direito penal e é um ambiente de troca, é um ambiente rico, né? E eu acho que isso é muito bacana. Os advogados dão muito exemplo disso, né? A gente procura sempre compartilhar o nosso conhecimento com os colegas, as nossas aflições, e acho que isso nos fortalece enquanto classe. O que te levou a organizar esse grupo e o que ele faz hoje? Bom, eu comecei o mestrado em 2023, no segundo semestre, e em 2024 eu pensei, bom, o meu projeto de pesquisa é sobre lavagem de dinheiro. Falei, acho que eu vou criar um grupo de estudos para a gente poder trocar. Eu tenho milhares de amigos, milhares não, talvez, mas alguns bons amigos muito dedicados à advocacia, à área acadêmica. O Dr. Tiago é um deles, que sempre me auxiliou desde o início do grupo de estudos, e alguns outros colegas. Eu falei assim, por que não a gente se reunir uma vez ao mês ou a cada 2 meses e debater? Acho que todo mundo tem essa questão de ser jovem na advocacia, né, da gente ir construindo e trazer experiências diferentes, eventualmente.
trazer profissionais mais consagrados e que possam compartilhar com a gente essa visão sobre o direito penal, especificamente lá no início sobre lavagem de dinheiro. E aí esse ano a gente deu uma reformulada para a gente tentar ampliar um pouco mais. Então o projeto, o grupo de estudos continua, a gente já está na metade dele esse ano, continuamos falando sobre lavagem de dinheiro, diversos aspectos sobre a lavagem, mas a nossa ideia é aumentar esse leque. Né? Então, trazer alguns cursos presenciais, algumas outras questões, sempre valorizando a jovem advocacia. Eu acho que quem precisa aprender somos nós, jovens advogados, se espelhando naqueles que são as nossas inspirações. Então, por exemplo, o senhor é uma inspiração para todos. Se a gente puder trazer você para o Penal Lab, já fica até o convite. É muito incrível para a gente, né? A maioria jovem poder ver experiências reais sobre casos reais e no caso aqui que a gente fala de lavagem, é algo que todo advogado criminalista sonha um pouquinho, né? Pô, direito penal econômico, crime de colarinho branco. Então a gente tenta trazer isso da prática. Advogados mais experientes trazendo para esses jovens advogados experiência prática, né? Como coloca o que está no papel na atuação. Então é um pouco disso e a gente está tentando ampliar, trazer novas especialidades e tudo mais. Muito legal. Fica aí a dica para você que nos acompanha, né? Você vê um jovem advogado já tão estruturado, tão bem posicionado e muito por conta do estudo, né? Da sua confiança e do seu investimento no estudo, né? Então, você começou antes da graduação, depois da graduação, tem pós-graduação também, né? Em penal econômico, que eu sei, pela VGV, agora mestrado, grupo de trabalho, é isso, né? Às vezes a pessoa, como que eu começo? Começando, né? Exato. Começando. Eu estruturei esse podcast em alguns quadros para facilitar e dar um pouco de dinâmica aqui. Então a gente vai começar com o primeiro quadro do nosso podcast, que é o nosso Café com História. A ideia é que você conte alguma experiência que você teve na sua advocacia, na sua carreira aí, que te marcou e que foi determinante, de repente, para você estar onde você está, pensar como você pensa. Bom, tem uma história que é algo que eu tento contar sempre e foi, assim, talvez a primeira viagem a trabalho e todo aquele glamour que a gente imagina, né? Eu tive um cliente que foi preso no Rio de Janeiro, ele e mais 3 pessoas foram presas, e aí uma desses correios, a família me contratou em São Paulo para que eu fosse fazer a custódia lá. Então, já me ligaram no dia, à noite eu já peguei o avião, fui pro hotel, no dia seguinte eu já estava lá para fazer a custódia. Fiz a custódia, foi negado. No mesmo dia eu impetrei um habeas corpus e para quem eu fui contratado, eram 3 homens e uma mulher. Eu fui contratado pela família da mulher. E aí ela já saiu no dia seguinte com uma liminar. Achei perfeito. Falei, nossa, viajei a primeira vez, já consegui uma liminar, arrasei. Tempos depois eu fui advogando para ela, chegou a instrução, eu fui para lá novamente. E aí os outros correios também quiseram me contratar. Então a gente verificou que não dava, né, nenhuma interferência, nenhum problema. Eu falei, posso advogar? E aí acabei advogando para mais um deles. Ok. Veio uma condenação, né? Veio uma condenação. E aí eu falei, não, a gente vai resolver por meio de habeas corpus aqui, além dos recursos. E aí impetrei um HC no STJ. E aí saiu também a liminar, e aí sai só lá no andamento, sai aquela, né? Concedida a ordem em parte. Eu falei, não, perfeito. Arrasei. E quando publicou a decisão não era bem isso, né? Ele tava dando, assim, em parte pra gente, mas não mudava nada o cenário. Ele continuaria preso, continuaria com a mesma pena e tudo mais. E aquilo me tocou muito. Eu falei, poxa vida, como assim? Eu consegui em parte. E aí fiquei um misto de fúria e tristeza e angústia. E na mesma semana, a decisão saiu, salvo o melhor juízo, numa segunda ou terça-feira. Falei, não, um novo HC pro STF. Fiz um HC pro STF. Sexta-feira, superou a súmula 691, foi concedida a ordem, cliente na rua. Então foi algo assim que eu falei, eu acho que se a gente, é algo que alinha o conhecimento a uma dedicação. A gente precisa ter tempo para se dedicar ao caso, para se dedicar ao cliente, para se dedicar ao estudo. E quando esses fatores se somam, o resultado normalmente é algo positivo. Não necessariamente uma vitória, né? Mas algo positivo, um trabalho bem feito. E nesse caso, eu acho que reuniu tudo. Viajar a trabalho, ter sucesso no caso em si, não só no trabalho, né? Então isso é algo que me marca muito. Muito legal. Eu penso que uma das principais características que um advogado tem que ter é esse inconformismo, né? E essa combatividade. Porque você se deparou com uma decisão adversa
e não ficou chorando, você foi para a ação, né? Às vezes a gente vê só o resultado final e não imagina toda a caminhada que se trilhou para chegar até ele, né? Quando você vê um advogado ganhando um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, pressupõe o quê? Que ele perdeu em todas as instâncias anteriores, né? Ele só chegou lá porque foi derrotado. Se ele tivesse ganho na primeira, na segunda instância, não teria Supremo Tribunal Federal. Então, se alguém tem um êxito no Supremo Tribunal Federal, isso aconteceu porque ele não desistiu. Então, muito legal a sua história. Realmente, ela tem que nortear a sua carreira, porque a partir dessa sua experiência, que depois você não esquece mais, entra no seu DNA, você sempre vai acreditar que é possível fazer algo melhor. Nem sempre o resultado melhor é a solução total do caso, mas é o melhor dentro daquelas circunstâncias. Então, parabéns, gostei da sua história que você compartilhou conosco. Agora a gente vai para uma parte aqui do nosso podcast, um outro quadro, e é um quadro que muita gente gosta, né? Porque ele é polêmico, que é o nosso quadro Mitos ou Verdades. Então eu vou fazer uma afirmação, queria que você dissesse para a gente se isso é mito ou é verdade. Você mencionou na sua fala inicial da Lava Jato. Uhum. A Lava Jato, ela foi muito importante para o combate à corrupção. Isso é mito ou é verdade? Eu acho que é um mito, né? Ela foi importante, de certa forma, para o país, para o desenvolvimento das instituições. A gente teve muitas decisões que foram depois reformadas para a gente ter um Estado democrático de direito como a gente precisa. Mas eu acho que o alarde dela foi muito maior. Ela foi talvez mais prejudicial, e aí é uma visão, uma opinião totalmente minha, sem base. Mas eu acho que ela foi mais prejudicial no sentido da correria que se teve, do atropelamento das garantias, que poderia ter ocorrido, a Lava Jato poderia ter sido bem sucedida, talvez se respeitasse o processo penal, talvez se respeitasse o direito penal, a Constituição, e a gente talvez não tivesse hoje em dia discutindo as reformas que o Supremo ou o STJ tenham feito na operação como um todo, né? Então foi um esforço do Estado, foi um dinheiro gasto pelo Estado, que no final a gente acaba agora, pouco a pouco, retrocedendo e corrigindo esses erros de 10 anos atrás, né? Digamos assim. Verdade. Não, realmente, os erros da Lava Jato, né, quando passa por cima das balizas legais, sob o pretexto de fazer justiça, na realidade comete uma grande injustiça, né? A gente realmente tem que ter, na condução dos processos, essa clareza. As autoridades, né, Ministério Público, magistratura, mais ainda. Aliás, a magistratura, a grande função do juiz no processo é garantir a legalidade. Quando o próprio juiz ele acaba atravessando essa fronteira, ele bota tudo a perder, né? Então, depois é um castelo de cartas que você tirou uma peça, cai tudo. Né? E a culpa não é do advogado, a culpa não é do acusado. Às vezes a culpa, infelizmente, fica na mão de um magistrado que conduziu equivocadamente. Tem uma outra questão que queria que você dissesse para a gente aqui, se você considera que é mito ou verdade. Para o jovem advogado, é mais difícil fazer valer as suas prerrogativas profissionais? Experiência minha, eu acredito que seja verdade, né? Eu já tive algumas questões, por exemplo, ir ao presídio visitar um cliente, a gente tem uma dificuldade lá, principalmente quando é fora de São Paulo, né? Então a gente chega lá, você tem que agendar. Poxa, eu viajei 10 horas, como que eu tenho que agendar? Não sabia disso, né? Eu preciso ver meu cliente, eu tenho essa prerrogativa. Não, doutor, você não vai... Bom, então eu vou ligar para prerrogativas. Faça o que você quiser. Então sempre a gente é tratado, sempre não, mas tem esses episódios de que o jovem advogado, ele é quase que um estagiário pró, né? E aí a gente tem que ser combativo, tem que ser incisivo, não pode deixar... Eu acho que não mal educado, é algo que eu não sou, eu sempre tento ser educado do início ao fim, mas a gente sofre, sim, por ser jovem, a gente sofre um certo corte ali na nossa atuação. Acho que os agentes, né, não botam fé no nosso conhecimento, né? Mas eu acredito que, tendo o conhecimento, ainda que você seja jovem, você vai saber se posicionar, porque a pessoa vai perceber que você sabe o que você está falando. Acho que a grande questão é que, às vezes, na atuação, as pessoas não se preparam adequadamente para as situações que podem ocorrer, né?
penso eu, né? Pela minha experiência também ao longo, também já fui jovem, né? E quando eu estava mais seguro do procedimento, do que eu tinha direito, né? De obter ali no acesso a um preso, a autos de processo, tudo fluiu melhor. Na hora que você toma um não de um serventuário e você sabe que ele está ali cumprindo ordens às vezes do juiz, e você fala, vou falar diretamente com o juiz, vai direto na causa, sem perder a razão, como você disse, sem ser mal educado, sem ser grosseiro, eu acho que a gente consegue, sim, fazer valer as nossas prerrogativas, que na realidade, como eu sempre digo aqui, quem nos ouve já está cansado de ouvir eu dizer que prerrogativa não é privilégio. Prerrogativa é ferramenta de trabalho. Tem uma outra questão que eu queria que você dissesse para a gente se é mito ou verdade. Em casos de repercussão, fica muito mais difícil o trabalho da defesa. Isso é mito ou é verdade? Eu acho que é uma verdade, né? A gente tem já doutrinas, por exemplo, que fala disso, do espetáculo, a espetacularização do processo penal, de toda essa forma, né? Principalmente para o jovem advogado. A gente vive hoje numa era que são das redes sociais. Então, poxa, se é um caso midiático e é um jovem advogado que está sendo contratado, ele acha que dali ele vai ficar famoso, dali vai ser o caso da vida dele. E às vezes ficar em silêncio, não aparecer na mídia, emitir só uma nota, enfim, tentar trabalhar nos bastidores pode ser uma melhor estratégia, né? Então a gente sofre com essa questão de espetacularizar o processo penal e de outro lado a gente tem também todo mundo ali, poxa, eu quero ser um pouquinho famoso, eu quero me destacar e às vezes não é isso que vai ser nesse momento. Uma atuação mais técnica, com um resultado melhor, vai ter mais efeito prático nesse sentido de ganhar nome do que aparecer na televisão. Muito bom, muito bom. Essa questão da espetáculo... Hoje as palavras estão me falhando aqui, mas a espetacularização dos processos, né, ou a chamada mídia opressora, ela é um desafio muito grande para nós que atuamos na área criminal, né? Especialmente, óbvio, quando estamos no lado da defesa, porque a mídia invariavelmente está do lado da acusação, né? Contra a pessoa que é ali apontada como suspeita, autora daquele crime. Mas eu acho muito importante que os advogados se preparem para isso, estejam preparados para isso. E eu acho que uma escolha difícil de ser feita, que é o que você tocou, às vezes, para o advogado é bom a exposição. A exposição acaba sendo uma coisa boa para a carreira dele, né? Mas acaba sendo prejudicial para o cliente. E nessa disputa, obviamente, tem que prevalecer os direitos do cliente. Né? Então a gente tem que pensar, não, pera um pouquinho. Seria bom para eu aparecer no jornal, na televisão, mas vai ser bom para o meu cliente? Isso vai trazer um resultado melhor para o processo? Se a gente chegar à conclusão que não, né? A gente, obviamente, tem que se recolher. E, infelizmente, eu tenho visto na prática alguns colegas fazendo a escolha equivocada. Lavando as mãos, falando, o cliente já está ferrado, e, às vezes, aproveitando. Eu acho que esse lado da advocacia é um lado perigoso, que também não é um prenúncio de sucesso na carreira, né? No médio e longo prazo. Aliás, a gente espera ser advogado para a vida toda, né? Perfeito. Né? Então, a gente tem uma carreira para zelar. Eu queria perguntar para você uma outra coisa aqui, que eu tinha separado, com relação à coragem. Tem gente que fala que para atuar na advocacia criminal tem que ter muita coragem. Isso é mito ou é verdade? Eu acho que é verdade. Tem que ter uma certa coragem, sim, principalmente quando você escolhe algum nicho, mas o direito criminal como um todo você tem que ter uma coragem, porque você não está lidando com casos tão simples, né? Eventualmente tem algum caso ou outro ali na área criminal que não vai ser tão rumoroso ou tão perigoso a sua atuação, enfim. Mas a coragem de você, eventualmente, falar para o cliente o que ele tem que ouvir, não o que ele quer ouvir. Acho que tá ali o momento que você talvez tenha que ter mais coragem. Falou, não é porque você acha que você é inocente que você é inocente. A gente tem aqui um processo assim assado, vamos trabalhar com o que temos. Porque, às vezes, para pegar um cliente, para conseguir cobrar um pouco mais caro, você fala, não, e acaba mentindo para o cliente, iludindo o cliente. E aí eu acho que é uma falta de coragem
você fazer isso com o seu cliente, né? Não que necessariamente vai atentar contra a sua vida, vai te trazer algum mal, mas eu acho que uma honestidade ali é sempre válida. Como você disse, a gente quer ser advogado pro resto da vida, né? Então, se a gente comete um erro desse, isso mancha a nossa carreira. Essa palavra coragem, para mim, ela é muito, muito ampla. A gente tá aqui atrás de mim, tem um livro aqui, Coragem, que tem a história de grandes advogados que, com coragem, marcaram a história da advocacia da sociedade, especialmente paulista. Mas, quando a gente fala coragem, a gente tem vários aspectos. Tem um aspecto físico, de coragem física, que normalmente que se associa, um valentão, mas não é esse tipo de coragem que eu acho que é o principal. Acho que o principal é falar a verdade, como você mencionou, coragem de cara feia, de enfrentar cara feia, ou seja, porque você vai, em alguns momentos, assumir causas que vão criar um desconforto. Aquilo vai prejudicar a sua fama. Eu lembro que eu atuei num caso midiático na assistência da acusação, e eu sempre brinco, né, que aquilo facilitou muito a minha vida, porque em todo lugar que eu ia, as senhorazinhas queriam tirar foto comigo, todas as vizinhas viraram minhas fãs, mas quando eu estou na defesa, né, o advogado acaba sendo julgado pelo crime que supostamente seu cliente cometeu. E a gente está ali para defender o direito. Então a gente tem que ter coragem de enfrentar esse tipo de situação. A opinião pública, né, aos julgamentos. E eu acho que o bom advogado é aquele que faz isso com tranquilidade, consegue encarar isso como parte do pacote de ser advogado, né? É isso mesmo, perfeito, acho que é isso. Muito legal. Eu vou agora passar para o próximo bloco, a gente está aí já caminhando para a reta final do nosso podcast, mas tem muito conteúdo ainda importante. Nós vamos agora para perguntas diretas, respostas rápidas. Começar com uma pergunta básica. Algum jurista, alguém que é referência para você na advocacia, que foi uma inspiração para você? Aqui eu vou até falar, não sendo rápido, pelo menos nessa... Okay. Tenho muitos ídolos, como eu já disse no início, você foi um ídolo, é um ídolo da advocacia criminal, Toron é um ídolo, mas eu acho que alguém que eu tive a oportunidade de falar isso pra ele e ser acolhido, e foi uma experiência muito legal, é o Dr. Jader, né, o Dr. Jader Marques. Sim, Jader. Estive com ele em Brasília e pude falar pra ele, falei, nossa, sua advocacia, eu já fiz cursos dele, falei, sua advocacia me inspira muito, você me inspira muito, e ele falou, nossa, que alegria, e aí a gente bateu um papo, assim, ele foi muito acolhedor comigo, e eu acho que ele realmente é alguém, assim, que me inspira na atuação diária. Muito bom. Você teria algum conselho, assim, que para dar para um novo advogado, aquele pessoa que está começando na advocacia? Acho que é não deixar um eventual sucesso num caso subir para a cabeça, e é uma experiência própria, né? Acho que quando a gente deixa o ego falar mais alto, a gente acaba caindo. Eu tive uma experiência assim, graças a Deus foi no início da carreira, pude aprender com esse erro e hoje eu já não tenho mais isso, né? Fazer uma sustentação oral se dar bem não é significado que você é o rei dos reis. Você precisa continuar trabalhando, estudando e fazendo isso dia a dia. Aproveitando o gancho, né? Um erro que virou aprendizado para você, alguma coisa que você acha que foi interessante. Eu tive vários ao longo da minha carreira e mais ou menos alinhado com o que você falou, né? Às vezes a gente se empolga, né? Se empolga numa fase do processo, numa decisão favorável, acaba baixando a guarda e tomando um contra-ataque inesperado. Eu acho que a carreira é meio que a atuação do advogado tem que ser estratégica, tem que ser meio que um jogo de xadrez, tem que pensar 3, 4 jogadas para frente, né? Mas você tem alguma, assim, que você se recorda, que você poderia compartilhar? Acho que foi minha primeira sustentação no STJ. Eu já sustentava muito, já tinha sustentado no Tribunal de Justiça Militar aqui de São Paulo, no TJ de São Paulo, no TJ do Rio de Janeiro. E, de certa forma, sempre fui muito elogiado, mas a gente sabe que quanto mais elogios, é que no final vem aquele corte, né? Mas aí, o elogio vai subindo, vai inflando o ego, aí você fala, nossa, eu sou maravilhoso. E aí minha primeira sustentação oral no STJ foi de forma virtual, e os clientes estavam acompanhando pelo YouTube. Então era muito diferente dos tribunais que você atua lá, às vezes presencialmente ou não, mas é algo mais restrito. E aí eu achei que eu estava super preparado e tal, e foi uma falha, assim, muito pequena que me desconcertou. Eu estava acompanhando pelo YouTube também e com a tela aqui aberta. E aí tinha um delay entre uma transmissão e outra, e quando apregoaram o meu processo, eu fui pego um pouco de surpresa, assim, mas eu falei, não, eu conheço o processo, eu já preparei tudo.
E não fiz a melhor sustentação do mundo, perdi, claro, e aí depois a família do cliente me ligou, te senti um pouco nervoso. Eu falei, puxa, além de eu não ter feito bem, eu transmiti a minha insegurança. Sim. Então eu acho que é isso, a gente sempre preparar. É importante ter medo, é importante ter frio na barriga, pra gente não achar que... Não subir no salto. Exatamente, porque senão quanto maior a gente vai cair, a queda é feia. É verdade. Muito legal, obrigado por compartilhar conosco. O maior desafio da advocacia criminal na atualidade, tem alguma que te ocorre? O maior desafio, eu acho que é a gente conseguir tratar algumas questões diretamente com o Ministério Público. Né? A gente tem ali o Ministério Público, às vezes, achando que, de fato, está num processo civil e que ele é a parte ali, a gente está numa discussão e não é dessa forma. Então, muitos dos meus casos, eu prefiro, antes de despachar com o juiz, despachar com o Ministério Público. Eu tenho enfrentado algumas situações que o Ministério Público não quer te ouvir, e aí ele já junta o parecer lá, não agenda nem o despacho contigo. Então, eu acho que é isso, é conseguir acessar o Ministério Público da mesma forma que a gente acessa um juiz e tentar convencê-lo também de alguma forma. Então, acho que essa é a dificuldade que eu tenho enfrentado atualmente. Não, bem legal. Essa questão do Ministério Público é algo curioso, né? Porque, em que pese, né? A gente ter ele como ex-adverso numa ação penal, é verdade, pelo menos na teoria, de que ele é o fiscal da lei, que ele aquela parte desinteressada do processo. Que não é bem verdade, né? Sempre. Mas a gente pode explorar isso, né? Eu acho que a gente pode chamar a consciência do promotor. Tem promotores maravilhosos, excelentes promotores profissionais do mais alto gabarito que não estão ali para fazer show para mídia e nem punição a qualquer custo, né? Então acho que vale a pena. Temos exceções, temos aqueles que realmente não vão nos atender, vão nos tratar como inimigos, mas da nossa parte isso não pode ser algo da nossa iniciativa, né? Isso. A gente tem que estar preparado para esse tipo de comportamento, infelizmente. Uhum. Mas eu acho que você está certo. Eu também tenho procurado, né, despachar com promotores. Eu acho que é um respeito ao profissional, né? Porque a gente às vezes fica muito só no litígio, vou impetrar isso, vou propor aquilo e querer sinucar a parte contrária, quando às vezes no argumento correto você consegue um resultado melhor. Né? Então, eu falando isso, né, eu mais de 25 anos de advocacia, fui forjado no litígio, né? A minha faculdade não foi uma faculdade de consenso, uma faculdade de briga, né? Então, o bom advogado é o que briga. Mas eu acho que a gente tem que saber também o diálogo, o convencimento, mesmo em situações que você acha que não tem, o promotor não vai ter interesse, né? Perfeito. Então, acho bacana essa sua dica aí para os nossos seguidores, nossos espectadores, né? Tem algum hábito que você incorporou à sua advocacia que você acha que melhorou o seu trabalho? Alguma prática que você acha importante, uma rotina? Bom, eu aprendi isso com a Luciana, né, que era sócia da Marta, acho que ainda é, a Luciana Zanella, e ela disse que ela gostava, ela sempre dizia, eu gosto muito de deixar o texto dormir, né? Então eu escrevo, meu prazer é amanhã, vou escrever hoje, amanhã eu vou reler, vou ter novos insights, vou ter algumas coisas assim. Então isso eu acho que é algo que eu trago para mim. Eu sempre tento escrever as peças, as coisas com uma certa antecedência e nesse meio tempo eu vou sempre revisando. Acho que sempre a gente tem algo para mudar, para aprimorar. Quando a gente dorme, no outro dia a gente tem uma nova visão daquilo e nós precisamos ser o mais claro possível. Então acho que isso é o que eu tento dia a dia fazer e incorporar na minha advocacia. Muito legal essa dica, hein? Muito legal mesmo, porque hoje a gente vive uma coisa tudo assim, imediato, tudo para ontem. E realmente, se você deixa maturar um raciocínio, um argumento, né? Parece que o cérebro ajuda você a encontrar outros caminhos, né? Aliás, quando você dorme pensando num problema, né? É muito comum você acordar com a solução, porque ali o seu inconsciente está te ajudando. Acho que bacana essa dica da doutora Luciana Zanella. Então fica com um abraço para ela também, por compartilhar isso com a gente, né? Porque é o que eu falo, o conhecimento compartilhado, né, é um tesouro, porque às vezes a gente bate cabeça, fica ali tentando aprender e às vezes o colega está disposto a dar uma dica de ouro dessa, Exato. que faz toda a diferença.
Encerrando essa prática, essa parte aqui, queria perguntar a você, tem alguma prática que você aboliria na atuação policial no nosso país? Algo que você fala, putz, isso aqui... Inquérito físico. Acho que hoje em dia a gente não pode mais ter inquérito físico nas delegacias. É muito difícil, a gente tem algumas dificuldades a partir disso. Não tem um acesso rápido a isso. E às vezes, além de não ser rápido, é mais dificultado. Então, Sim. você, mais do que todo mundo aqui, sabe que as dificuldades do inquérito físico antes do processo digital, ele já existia. Não ter acesso ao inquérito, não ter acesso ao que não foi documentado, ou foi documentado e não foi juntado. E hoje a gente ainda sofre isso. Eu tenho inquéritos, atuo, graças a Deus, em vários estados, né? E às vezes você tem um inquérito. Eu tenho, por exemplo, um inquérito no Paraná, que eu tenho que, pelo menos lá a delegacia atende, então eu consigo ligar para me atualizar, mas aí você tem que esperar 60, 90 dias eles atualizarem no sistema. Acho que o inquérito físico ainda é um problema, eu aboliria, colocaria tudo digital e unificado. Unificado, né? Seria o ideal, né? Você que atua em vários estados tem ainda a dificuldade de entender como cada estado funciona, né? Exato. Você acaba... Agora estou tratando de um caso em São Paulo, é diferente do Rio, é diferente do Paraná. Exatamente. A gente vê muito isso ainda. Estão dentro da mesma região, né? Uhum. Todos aqui no Sudeste, mesmo assim. Imagina você vai para o Nordeste, para o Norte. Aí as coisas... Outra prática, outro sistema, e aí vai dificultando. É bacana que essa sua prática também mostra que a gente vai rompendo as fronteiras, né, do Estado. A advocacia hoje está muito dinâmica, né? Você pode estar atuando no país todo. A tecnologia tem algumas vantagens, né? Essa é uma delas, né? Exatamente. Para a gente encerrar o nosso podcast, nós chegamos num momento que para nós é muito importante, que é o momento cultural. Um momento que o nosso convidado dá uma dica para nossos espectadores, para mim também, que eu gosto bastante, de um livro, ou de um filme, ou de uma série, né? Um podcast, alguma coisa que você acha assim que possa agregar a prática da advocacia criminal. Bom, podcast, acho que a indicação mais do que unânime é um Café pela Ordem. Tratamos os melhores assuntos aqui com o Dr. Alexandre. E eu gostaria de indicar talvez um livro, que é ou um texto, enfim, Questão Criminal, do Zaffaroni. É um livro que eu conheci no mestrado, talvez queria ter conhecido durante a graduação, mas conheci só no mestrado. E é um livro que é importante para a gente entender de forma, enfim, criminológica alguns contextos atuais. E uma série que eu gosto muito é aquela Better Call Saul, que é o advogado da série Breaking Bad, né? Eu acho que ele trata muitos temas de uma forma mais dinâmica, ele trata, assim, algumas coisas... Eu gosto do tipo de advocacia dele. Claro, ele é um personagem, né? Sim, a gente tem ali muita coisa que não se aplicaria. Mas eu acho divertido a gente ver a advocacia com esse outro olhar. Então, para quem não assistiu ainda, eu indicaria. Legal, isso. Better Call Saul eu assisti, acho bem legal mesmo. Mas você falou do Zaffaroni, eu sempre confundo, é Raul Eugênio Zaffaroni ou Eugênio Raul Zaffaroni? Eu não sei. Raul Eugênio Zaffaroni. Acho que é Raul, né? Isso. Que foi ministro, inclusive, da Suprema Corte Argentina, Perfeito. né? E eu gosto muito de citar uma afirmação dele, né? Que o direito penal e o processo penal formam o dique de contenção do poder punitivo estatal, né? Eu acho que a partir dessa premissa a gente começa a entender melhor para que serve o direito penal e o processo penal. E a gente consegue também se posicionar e entender como que os atores, né, as partes e o magistrado funcionam num processo, né? Lá você acaba tendo contato com bastante coisa do Zaffaroni. Muito. Eu tive criminologia com, digamos assim, o pupilo dele, né? Que é o Matias Bailoni. Ele escreve muito com o Zaffaroni. Então, a gente tem livros em português deles, 2 escritos. Ele fala português muito bem. E aí ele indicou muitos textos, forneceu alguns textos em PDF que ele tinha, né? Então ele tem um conhecimento maravilhoso. Eu não tive a oportunidade de ter aula com o Zaffaroni, mas eu tive a oportunidade de ter, por exemplo, com o Dona, né? O Adalberto Edgar Dona, que é diretor da Faculdade de Direito de Buenos Aires, e ele também é uma grande estrela lá do direito penal. Então, acho que eu tive muito acesso a esses textos, esses materiais. Que bacana, viu? Olha, meu amigo, muito obrigado por você ter vindo aqui no Café pela Ordem, dividir as suas experiências. Quero parabenizá-lo pela carreira, pela forma como você tem se desenvolvido, né?
fico contente. O Chico também é amigo do meu filho, do Tiago Domingues, né? Então também temos essa alegria em comum de conviver com o Tiago, né? Que é um grande advogado também. Então fica aqui o convite para você voltar em outras oportunidades, e eu fico devendo uma visita lá para o Penolab, que certamente vai ser um prazer estar com vocês. Perfeito. E só uma questão em relação ao Thiago. O Thiago é um grande amigo meu e nós temos muitas coincidências na nossa carreira. Nós recebemos a carteira da OAB no mesmo dia. Olha! E nós entramos, após a graduação, nós entramos na pós. E aí foi lá que a gente desenvolveu uma amizade maior. Então a gente fez pós junto e criamos essa amizade. O Thiago é uma pessoa muito querida para mim, um profissional fantástico. Então fica aqui um abraço para o Thiago. Obrigado. E a você que nos acompanhou nesse episódio. Fica o convite para você ver os demais episódios, nos seguir nas redes sociais e compartilhar nossos vídeos, né? Certamente, se você gostou, outros vão gostar e vamos aumentar a nossa comunidade para debater esse tema que é tão apaixonante, que é a advocacia criminal e as nossas prerrogativas. Nos vemos, então, no próximo episódio de Um Café pela Ordem.